Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo e a congregação em Nova Campina do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando o quarto trimestre do ano de 2023, quarto e último trimestre. Nosso estudo é nas lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, e este trimestre tem como título Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Essa lição foi escrita pelo pastor Wagner Gabi, líder da Assembleia de Deus em Curitiba, Paraná, que é um conferencista, advogado, escritor de várias obras da CPAD, ele que escreveu essas lições. Então agora nós vamos começar a ministrar essa lição de número 1, a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Texto áureo. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16, 15. Verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Não confundir universalidade com universalismo. O universalismo diz que todo mundo vai ser salvo. Aqui ele fala de o Evangelho ser pregado a toda a criatura. Leitura bíblica em classe, Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 e 18. Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E Marcos 16, ele disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da Grande Comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estudar missões em todo o trimestre. Então, como ele diz aqui na introdução, vamos ver a Grande Comissão, vamos estudar aqui, falar um pouco sobre missões transculturais. Mas a lição número 2 fala de missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. A 3, as missões transculturais no Antigo Testamento. A 4, as missões transculturais no Novo Testamento e assim por diante. Nós vamos estudar missões em vários aspectos durante todo esse trimestre. E, logicamente, a missões está centrado na Grande Comissão, que está em Mateus 28 e Marcos 16. Ali, o Senhor, antes de partir, antes de deixar esta terra, após a sua ressurreição e ser tomado ao céu, ele deixa este mandamento aos discípulos, e a gente pode até mesmo acrescentar Atos 1:8, que vai ser citado durante a lição. Então, é uma tarefa, e como ele diz aqui, que todo crente deve dizer sim. Todos nós temos que participar disto. O Evangelho
é algo missionário, algo para ser pregado, para ser vivido e para se fazer discípulos, como vamos estudar nesta lição. Então, a grande comissão. O que é a grande comissão? Primeiro ponto, primeira subdivisão. É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento. Isaías 45, 22, conforme Gênesis 12, 3. Vamos ler Isaías 45, versículo 22. A gente sempre diz que isso aqui é um estudo bíblico. Nós temos que ir à Bíblia e conferir os textos. Diz aqui o 22, olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Daqui a pouco a gente comenta isso. E está fundamentado no Novo. Aí ele cita Mateus 9, 37 e 38, o texto da grande comissão de Mateus 28, 19 e Atos 1, 8, como já citei na introdução. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. E aí várias citações aqui de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então, lá no Antigo Testamento já vislumbrava essa ideia. Não só com o texto de Isaías 45, ou citando Gênesis 12, 3, mas você vai ver na própria ideia de salvação de estrangeiros. Podemos citar Ruth, podemos citar Raabe, podemos citar Naamã, e tantos outros que foram alcançados mesmo não pertencendo, não sendo descendente de Abraão, não pertencendo ao povo hebreu, o povo onde havia a promessa que viria o Messias. Mas, de alguma forma, eles foram alcançados, vislumbrando que no futuro, quando o Messias viesse, nascesse, morresse, ressuscitasse, instituísse a sua igreja, esta igreja deveria levar a palavra não somente aos judeus, mas levar ela a todo mundo, e Jesus deixou isso muito claro, voltando à questão aqui, Mateus 28, Marcos 16, Atos 1, 8, falam claramente disso, pregar a todas as criaturas. Esta é a grande comissão, e como disse o grande missionário, aconselho os irmãos, se puderem, ler a história de Hudson Taylor. Tem um bom livro chamado Heróis da Fé, que fala sobre a vida dele, mas há outro livro, logicamente. Eu mesmo hoje, as pessoas às vezes não têm um livro, mas acessam o Google, e você vai achar lá a vida desse homem. Fiz um filme sobre ele, grande missionário, grande homem de Deus, que disse o seguinte: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Reflita nisso. A segunda questão, a questão cultural. O ir de Jesus significa também atravessar fronteiras. Neste caso, anunciar o Evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso. Por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e em parte dominada por ações demoníacas. Portanto, sejamos prontos a pregar o Evangelho além de nossas fronteiras. Preparemo-nos para esse desafio. Não estamos ainda nesse ponto do trimestre, nós vamos estudar isso numa lição específica, mas, pastor, para cumprir a grande comissão, a primeira grande comissão não foi dada a algumas pessoas específicas, aos missionários, evangelistas, não, a grande comissão é para todo o povo de Deus, mas alguns vão romper essa questão cultural, eles vão a países de uma cultura diferente, pregar a palavra de Deus. Qual a primeira questão que é necessária? Um chamado e, como vamos ver nessa própria lição, ser cheio do Espírito Santo. Mas
Aqui nesse ponto está falando, é necessário uma preparação, um conhecimento. Isso nós vamos ver em outras lições lá para frente. Isso aqui é uma introdução praticamente do trimestre. Uma preparação para ir até esse povo. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu li no livro Missionário. Tem vários deles, vou citar só um. Missionários foram a um determinado povo. Não me lembro de cabeça para dizer ao irmão qual é. Chegaram lá, estava bem, estava evangelizando. E de repente um dia, era um dia de calor, resolveram tomar uma limonada. E tomaram a limonada. A partir desse dia, todas as mulheres daquele lugar não queriam mais contato com elas. As pessoas se afastaram delas. E aí elas não entenderam o porquê, o que aconteceu. E aí uma pessoa local, enfim, não sei direito explicar, disse para elas, olha, aqui somente as prostitutas tomam limonada, que é uma característica aqui que isso não é ciência, isso não é nada, é uma cultura, uma superstição, sei lá, alguma coisa, que havia uma coisa ligada com aquilo. Então, depois de explicado para a comunidade que elas tinham tomado limonada, porque era um costume normal, onde elas moravam, tomar qualquer tipo de suco, limonada, laranjada ou qualquer outra coisa, e aí elas puderam voltar a pregar a palavra. Se conhecessem antecipadamente, evitariam esse bloqueio, que poderia ser um bloqueio não só momentâneo, mas um bloqueio que durasse e elas não pudessem pregar a palavra. Coisa simples, nós estamos falando de coisas bem simples, mas a cultura é mais complexa do que isso, então é necessário uma preparação. Vamos para o terceiro ponto, que é a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida, já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura próprias. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Muito interessante, eu acho que um dos pontos bem principais aqui do nosso estudo. Primeira situação, entender. Nação, então, Brasil. Então, você é um missionário, vou evangelizar o Brasil. É uma nação. Isto é uma coisa. Mas espera aí. Há dentro do país alguma etnia diferente? Porque a palavra aqui para nação não é um país, é etnos, e significa um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura próprias. Talvez a gente não consiga entender isso muito dentro do Brasil, por não ter tantas diferenças étnicas. O Brasil é um país aonde nós estamos meio que ligados um ao outro. Brancos, negros, índios, pardos, enfim tal. É lógico que existem algumas situações, mas vamos falar dessa maneira. Mas ainda temos há nações indígenas dentro do Brasil, são etnias, que têm a sua língua própria, seu costume próprio, que ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. Alguns foram, o Evangelho chegou lá, não quer dizer que todos aceitaram Cristo, mas a palavra já foi pregada, eles já conheceram o Evangelho. Há uma questão aqui dentro do Brasil, quilombolas, que também precisam ser alcançados. Em outros países, principalmente da África, existem só dentro de um país, o país é chamado país X, né? Nome, ok. Vamos dizer, eu vou citar o nome de um país assim, aleatoriamente, sem ter um dado técnico para dizer que naquele país tem tantas etnias. Mas eu vou até falar um que talvez sirva de exemplo, porque nós temos um missionário que conhecemos, que está em Guiné-Bissau, o missionário Emerson, o missionário Aníver,
Ele já esteve conosco, ele já falou tanto na igreja de Caxias como num evento da Semimp, que lá dentro da Guiné-Bissau existem várias etnias, línguas diferentes, costumes diferentes em pessoas que são guineenses. E o missionário vai lá e às vezes ele tem até dificuldade, porque ele aprende uma língua, um costume, mas o outro, a etnia já é diferente. Então, todos esses precisam ser alcançados. E alguns, e aqui ele diz, ele cita, há no mundo 24 mil etnias. Metade dessa não foi alcançada ainda. Isso não nos comove? E como nos comove? Ah, pastor, eu vou então agora largar tudo que eu estou fazendo, vou virar um missionário. Se você não tem a chamada para ser um missionário transcultural, não vai adiantar nada. Você vai orar a Deus, se Deus tiver a chamada para você, você vai se preparar primeiro, como já falamos no ponto anterior, e vai ser direcionado por Deus para um lugar que você vai. E se for um lugar não alcançado, você vai trabalhar ali. Pastor, mas eu não fui chamado para missões para ir lá, mas você pode orar por missões, e isso precisa ser feito. A igreja brasileira, toda a igreja mundial precisa se conscientizar disso. Uma das mais fortes armas que temos para qualquer coisa é a oração. A gente ora para ficar curado de uma doença, a gente ora para Deus abrir a porta de um emprego, a gente ora para Deus resolver um problema difícil na nossa família, a gente ora por várias causas, e a gente tem que orar também por povos não alcançados, por pessoas que precisam ainda ouvir falar de Cristo. Está na nossa mente, orando por missões, é algo importantíssimo. E ainda dentro desse aspecto, porque na ideia missionária, depois esse aspecto deve ser colocado dentro do trimestre, há 3 maneiras de você trabalhar com missões, principalmente missões transculturais. E, se Deus tiver chamado para você, orar e contribuir financeiramente. Eu espero que esse trimestre seja um despertamento para nós da Igreja Metodista Pentecostal contribuirmos mais financeiramente com missões. Às vezes fazer um esforço, porque não é fácil, meu irmão, a vida não está fácil para ninguém. Financeiramente, todos nós temos nossos problemas financeiros, problemas, mas precisamos despertar mais nesse sentido. Então, para terminar esse ponto, essa palavra de Paulo, que é o lema da agência missionária chamada Kairos, a qual nós também já conhecemos o fundador dela, falecido, saudoso pastor Valdemar de Carvalho. No momento estamos orando pelo pastor Joãozinho, que o substituiu depois da sua morte, que está lutando contra a leucemia e que tem formado muitos missionários, a qual também já conhecemos, que foram ao campo, que são ligados a Kairos. E o lema da Kairos é este: pregar a palavra, esforçando deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Paulo sabia que Cristo foi anunciado naquele lugar. Não é que ele não ia ali, ele se recusava a ir ali. Ele tentava ir para um lugar onde Cristo não havia sido anunciado ainda. Havia pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Se naquele lugar já havia, ok, então tá bom. Ali já ouviram falar de Cristo. Lá não precisa de missionário. Precisa de missionário no lugar onde ainda não ouviram falar de Cristo. E vamos para a última subdivisão do ponto 1, a eficácia e os objetivos da Grande Comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a Grande Comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito. Lucas 22, 49. O Senhor diz assim: recebereis a virtude do Espírito Santo. Aliás, não, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E Atos 1,8, quando o Senhor diz: recebeis a virtude do Espírito Santo e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pois é ele que convence a pessoa do pecado. Regenera o pecador, convence, João 16,8, regenera o pecador, Tito 3,5, e capacita os homens a confessar Jesus como Senhor, 1 Coríntios 12,3. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da Grande Comissão. Então, ele vai citar alguns objetivos da Grande Comissão. Primeiro, proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura. 2. Discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. E 3. Integrá-los espiritual e socialmente na igreja local,
a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Então, 3 objetivos da Grande Comissão. Primeiro, proclamar, pregar o Evangelho, novo convertido. Palavras e ações. Não podemos dissociar. Não falo de Jesus para ninguém, mas eles têm que olhar para mim e ver Jesus. Não, não está correto isso. Eu tenho que falar de Jesus. Eu falo de Jesus, mas as minhas ações diferem daquilo que eu falo. Não, não pode. Eu tenho que pregar o Evangelho, propagar o Evangelho, proclamar o Evangelho e viver o Evangelho. Isso nós estudamos claramente agora no final do trimestre passado em várias lições. Segundo, discipular os novos convertidos. A pessoa vem de uma situação espiritual diferente. Ele tem uma outra religião, se converte a Cristo, ou mesmo não professa religião nenhuma, às vezes pode ser até um ateu, enfim. E está ali, ele precisa ser discipulado. O que é discipular? O que é fazer um discípulo? É ensiná-lo a palavra de Deus. Um exemplo claro disso é quando Barnabé chega em Antioquia, vê a necessidade de um discipulado aos novos convertidos, vai lá, busca Saulo em Tarso, traz ele, eles passam um ano discipulando aquelas pessoas ali. Atos Apóstolos, capítulo 13, lá no iniciozinho. E aí, depois de ensinar, passado um ano, todo o pessoal de Antioquia começa a chamar aquelas pessoas que foram discipuladas de cristãos. Era uma brincadeira, né? Eram os pequenos cristos, uma zombaria, mas uma realidade. Eu me converti, agora preciso aprender o que é o cristianismo. Pastores, se eu não for discipulado, não serei salvo? Não, serei salvo. O ladrão na cruz não teve nem tempo de ser discipulado, meu amado irmão. Mas se você tem tempo de ser discipulado, e especialmente se você já é um cristão e pode discipular outras pessoas, e ensinar. Aí, novamente, ensinar com palavras. Ensinar o quê? O estatuto da denominação? Não. É ensinar a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. E dar o exemplo de viver isso. E a terceira coisa, integrar especialmente, espiritualmente e socialmente na igreja local. Então, essas pessoas precisam se sentir bem-vindas. A igreja precisa ser acolhedora. Não acolhedora no sentido de aceitar tudo que a pessoa faz e bater palma e dizer que está tudo certo. Não, não é esse tipo de acolhimento que muitas vezes tem sido feito hoje. É o acolhimento de receber a pessoa mesmo com todos aqueles carrapichos que ela vem lá do mundão, com toda a dificuldade, e aceitá-la, ensiná-la, mostrá-la a maneira correta e acolhê-la, porque ela vai ter dificuldade. Todo novo convertido tem as suas dificuldades e precisa ser acolhido pela igreja local. Vamos agora à segunda subdivisão dessa lição 1, missões transculturais. Primeira divisão desta parte é conceito. Prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. O grande problema inicial da igreja primitiva, que era constituída, se não na sua totalidade, em sua maioria, mas talvez em sua totalidade, por pessoas que se converteram vindo do judaísmo. E acharam que o evangelho era só para eles. E ficaram presos em Jerusalém, amarrados em Jerusalém. O Senhor mandou uma perseguição, e aí Filipe foi pregar em Samaria. Os samaritanos eram inimigos dos judeus, não eram descendentes diretos de Abraão. Tem a história lá do tempo da divisão dos reinos. No final, quando o reino do norte já caiu, o rei da Síria levou várias pessoas de várias nações, e aquele virou um povo misto, que servia a Deus, mas servia também outros deuses, enfim, tinha uma série de coisas. Então os samaritanos no tempo de Cristo não se davam com os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus já quebrou um pouco isso quando evangelizou a mulher samaritana.
Quando Filipe foi lá pregar, Deus usou ele na pregação do Evangelho e também na realização de milagres, sinais e maravilhas. Foi necessário chamar Pedro e João, que foram para lá, oraram para aquelas pessoas, também foram batizados com o Espírito Santo e muitas pessoas em Samaria se converteram. Então, aí começou-se a entender que não era só ali. Depois, no capítulo 10, Pedro pega Cornélio, mas antes ele teve que ser direcionado por Deus, enviado por Deus, mandado para que ele fosse naquele lugar. E na hora que ele está pregando, toda a família de Cornélio são batizados com o Espírito Santo. Depois, por final, a partir do capítulo 9, Deus chama Paulo, o prepara em todo sentido, e ele realmente é o apóstolo dos gentios. Transpôs a cultura. Paulo era um homem preparado em todos os sentidos. Se você pegar Atos 17, quando ele vai a Atenas por uma necessidade, e chega ali, começa a andar pela cidade e descobre o altar do Deus desconhecido, ele vai ao Areópago, que era algo cultural do grego. Eles se reuniam ali para discutir filosofia e outras coisas, e naquele lugar ele aproveita a oportunidade e prega a Cristo, e cita até um próprio poeta que vivia neles, que vivia entre eles, que escreveu entre eles, e faz aquela citação e leva a coisa para o lado espiritual. Então, missões transculturais é você transpor uma cultura. Não pode ficar preso, como ele diz aqui no final. Temos que levar a palavra a etnias que ainda não ouviram a palavra de Deus. Visão transcultural da Bíblia é a segunda subdivisão, desse ponto 2. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário, em que pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Eu vou citar apenas a primeira, que é talvez a mais conhecida das 3, até por causa do nosso tempo aqui. Infelizmente hoje o meu tempo está um pouco menor. Mas vamos lá, Gênesis 3,15. Você conhece esse versículo? Você já deve ter ouvido alguém, um pregador, pregar até nesse versículo, ou falar deste versículo. O que diz aqui? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui se já falava sobre o Messias. Eu vou até um pouco adiante, porque ele chegou a citar isso aqui, mas eu vou citar 2 versículos. Eu vou ao 12,3. Olha o que diz esse texto. Deus está falando a Abraão, ainda chamado naquela época Abrão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Significa que o Evangelho seria para todo o mundo. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da Igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Deus escolheu a igreja. Eu não vou discutir com Deus. Deus não escolheu outra parte da sociedade. Deus não chamou um partido político para levar o Evangelho a toda a nação. Deus não chamou uma associação esportiva para levar o Evangelho a toda a nação. Deus não chamou uma agência cultural para levar o Evangelho a toda a nação. Deus chamou a igreja. E a igreja somos nós. A igreja não é aquela 4 paredes onde você se reúne 3 vezes por semana, 4 vezes, igreja que reúne todo dia. Não importa, a igreja somos nós, eu e você, somos igreja. E Deus nos chamou para levar essa palavra. A Bíblia mostra uma visão transcultural desde Gênesis. Eu já citei a vocês. Raabe, Naamã, Ruth e outros no Antigo Testamento que não eram da nação judaica e que vieram verdadeiramente a aceitar o Evangelho. Ah, pastor, não tem Evangelho no Antigo Testamento? Tem sim, meu irmão. O Evangelho do Antigo Testamento é Cristo virá, o Messias virá, 3,15, acabamos de ler. 3,15 é Evangelho. O Messias virá. 18 de Deuteronômio, mas diz, havia um profeta maior do que eu, vocês têm que crer nele. Ele está falando de Jesus.
fora os textos messiânicos de Salmo 22, Isaías 7,14, Isaías 9,6 e muitos outros a qual falam do Messias. Então, o Messias virá. Tá? Era uma mensagem do Antigo Testamento. Missões transculturais. Eu vou dar até um negócio aqui que é, nesse sentido, que ele cita antigamente, missões transculturais têm esse mesmo apelo, e são parte fundamental da missão da igreja. Missão não pode ser, não, a igreja está reunida aqui para a gente fazer festival de música, para a gente fazer outros eventos, nada contra, está tudo bem, meu amado irmão, faça lá o seu evento na igreja, participe até, se possível, todos eles têm um caráter evangelístico, né? Eu vou fazer um trabalho na igreja, e junto com aquele trabalho que às vezes é mesmo mais social, também evangelístico, porque missões também não é só missões transculturais, missões também é pregar para o meu vizinho da igreja, para o vizinho que mora do lado da minha casa, no bairro que eu moro. Né? Ok? Nós estamos falando um pouco transcultural aqui nesse ponto, mas missões não são transcultural, é também dentro da tua casa, dentro do teu bairro, da tua rua, enfim. Mas não pode simplesmente esquecer de missões. Missões fica para lá. Se der fazer, a gente faz, se não der, não faz, e está tudo certo. Vamos para a última parte aqui, que é as barreiras nas missões transculturais. Tem barreira. Esse ponto aqui também é muito importante. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo, e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são, vejamos, barreiras geográficas, novas nações e novas culturas. Barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Barreiras econômicas, diferença de moeda e comércio. Barreiras linguísticas, das línguas nativas. Barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo, etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Então veja, meu amado irmão, há várias barreiras. E os apóstolos tiveram essas barreiras. Eles eram judeus. É lógico, meu amado irmão, Jesus veio num tempo maravilhoso, certo por Deus, naquele tempo certo, como tinha lá em Gálatas, no momento certo ele veio. Por quê? Porque Roma dominou o mundo naquela época e trouxe várias vantagens para que o Evangelho fosse pregado. A Pax Romana, Roma pacificou, tinha guerras, mas foi mais fácil para Paulo, para outros missionários viajarem. E um evento que aconteceu naquela época, mas veio anterior, antes de Roma, foi a Grécia que dominou, um pouco antes, e a cultura grega superpujou a cultura romana, e houve uma língua universal, que era o grego koiné, falado por todo mundo, inclusive os próprios judeus. Então, os judeus falavam grego koiné, tinham conhecimento do grego koiné, tinham conhecimento hebraico, e os romanos falavam latim. Paulo, acho que dominava tudo isso, latim, grego koiné, o hebraico. Então facilitou para pregar. E hoje, pastor, é a mesma situação, veja bem, vamos lá. Olha as barreiras que ele citou aqui. Primeira, barreira geográfica, novas nações, nova cultura. Eu vivo na minha cultura, eu fui criado na minha cultura, fui criado na minha língua, que ele vai falar daqui a pouco. E para que eu vá ser missionário, eu vou ter que transpassar essa barreira. A segunda barreira, cultural, é valor de vida, costume, também, eu tenho um hábito, tenho um costume, eu vou ter que entender, eu citei o caso das moças que tomaram laranjada, houve uma outra situação que também já li no missionário, num certo lugar, não me lembro bem, eu vou citar até um outro, eu vou citar uma, vou citar um outro. O missionário foi para um lugar, e veja bem, mas não faz diferença, é só alguma coisa para você entender um pouco o assunto. Ele se vestiu, não sei se era o Equador, Peru, como aquelas pessoas, ele era europeu, se vestiu, começou a ter o mesmo hábito daquelas pessoas, para poder se integrar à comunidade e pregar a palavra. E um dia, quando ele entrou numa estalagem, ele chegou à noite no lugar lá, ele entrou na estalagem junto com outro rapaz que estava com ele, que era nativo, e quando ele entrou, a mulher falou assim para ele, a dona da estalagem: o que o senhor quer, mister? Quando ela falou mister, ela estava identificando ele como estrangeiro, mas ele estava vestido como aquele povo, ele estava falando como aquele povo. Ele ficou a noite toda pensando naquilo, não conseguiu dormir. No outro dia ele foi e perguntou para ela: como é que a senhora descobriu que eu era estrangeiro?
Ela pensou, a pessoa falou, sai um pouco. Quando ele saiu, quando ele voltou, ela falou assim, pela sua maneira de andar. Então veja, meu amado irmão, que até simples, muito simples coisas são diferentes em certas culturas. São barreiras a ser rompidas. Hudson Taylor, quando foi pregar na China, eu vi isso no filme, o que ele fez? Lá na época, acho que 1800 e pouco, não me lembro bem, já 1900 e pouco, quando ele pregou, ele quis ir para o interior da China, e lá o pessoal, você já deve ter visto alguns filmes, os chineses, talvez hoje nem tanto, mas usavam tipo, pegavam o cabelo aqui no final, ficava tipo um rabo de cavalo. E ele fez assim, ele colocou aquilo igual ao chinês para poder estar lá e ter um contato maior com eles. Então, tem a barreira cultural, modo de vida. Terceira barreira, econômica, diferença de moeda e comércio. Isso atrapalha muito hoje, principalmente o brasileiro quer ser missionário, o câmbio, né, para sustentar um missionário é difícil, mas isso tem que ser vencido. E a língua nativa, que talvez seja mais complicada, uma das mais complicadas. Certas línguas são muito difíceis de aprender. E o missionário não pode chegar lá e ficar com o tradutor. Pode até fazer, meu amado irmão, mas não é o ideal. Eu chegar lá, sou brasileiro, estou pregando lá, qualquer país, vou lá para o Sudão pregar. Lá eles falam lá a língua deles. Aí eu falo em português e alguém que conhece português traduz para ele. Não será diferente do que eu, antes de ir aprender aquela língua e poder falar eles na língua deles. Será bem diferente. E a outra barreira, a última delas, também muito difícil, que são as religiões. Você vai encontrar islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo, budismo, hinduísmo, muito, muito difícil, mas os apóstolos, lá no passado, romperam essas barreiras. Vamos então para o terceiro ponto, visão global do Evangelho no mundo. Primeira subdivisão, evangelização e discipulado. Em Mateus 28, 18 a 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Marcos 16, 15 a 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Pediu desculpa que tomar um copinho d'água. E vamos continuar aqui falando. De forma alguma são excludentes. Mateus 28 fala aí de fazer discípulos, e Marcos 16 de pregar o Evangelho. É excludente? Não, é complementar. Citamos o caso de Paulo, ainda Saulo, né? Ali naquele momento era chamado de Saulo, e Barnabé, discipulando o pessoal de Antioquia. E você vai ver em outras. Paulo era um mestre nisso, na sua viagem missionária. As próprias cartas paulinas, quando você vê uma carta aos Coríntios, não era uma carta como nós vamos escrever uma carta. Hoje não se escreve carta, né? Hoje se manda e-mail, ou fala pelo WhatsApp, né? Mas os mais antigos sabem que antigamente se comunicava carta. O presbítero Manuel de Souza, que foi uma pessoa que me ensinou muitas coisas espiritualmente, eu sempre falo isso na igreja, já falei em vídeos aqui. Certa vez ele tentou ajudar, nós tínhamos lá um campo missionário na Bahia, ele tentou ir lá ajudar. Infelizmente ele ficou doente, voltou para o Rio e acabou falecendo. E ele me mandou, recentemente, eu encontrei uma carta, né, que era até padrão do correio, acho que não me lembro se era escrito ou se foi batida a máquina, contando alguma coisa lá que tinha acontecido. Então, carta, é uma carta pessoal, falando de alguma coisa. Paulo escreveu uma carta de ensinamento, Coríntios, Romano, Efésios, a Galácia, aos Colossenses, Filipenses, enfim, que fazia parte do discipulado. Ele não podia estar presente, mas quando ele sabia que a igreja estava passando por alguma situação, então ele escrevia sobre um assunto doutrinário. Você vê em Coríntios, ele fala sobre ressurreição no capítulo 15, sobre os dons espirituais no capítulo 12 e 14, sobre a ceia do Senhor no capítulo 11. Então ele vai citando várias coisas que eram necessárias, que se tornam para nós, ainda hoje,
um ensinamento bíblico. Então, não são excludentes. Ide pregai, ide fazer discípulos, e esta visão precisa estar também em missões. Não basta que a pessoa aceite a Cristo, mas que ela também possa aprender sobre a palavra de Deus. E o último subdivisão do ponto 3 e da lição de hoje, arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas 24, 46 a 49. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objetivo sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, como está em Atos 1:8. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sobre a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho, Marcos 1:15. Veja bem, meu amado irmão, você que acompanha aqui os vídeos, né? Você que já viu vídeos de lições anteriores, a última lição do trimestre passado, que nós estamos estudando, falando sobre o espírito babilônico agir no mundo. A última lição fala o reino de Deus no meio do reino dos homens, e dizia lá sobre a igreja ter uma mensagem, o Evangelho, e nessa mensagem não pode faltar o arrependimento. Se na pregação do Evangelho de Cristo não houver a citação, não houver o incentivo ao arrependimento, é lógico, quem vai fazer a pessoa se converter e se arrepender é o Espírito Santo. Mas eu tenho que falar sobre isso. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Está na mensagem de Pedro, de Paulo, de João, de todos eles. Então, arrependimento e capacitação do Espírito. Veja o que ele diz. Tem que levar em conta o arrependimento para o perdão dos pecados. Não adianta pregar outra coisa. Não adianta ensinar outra coisa. Todo homem sem Jesus precisa entender que somente se arrependendo dos seus pecados, aceitando a Jesus como Salvador, ele poderá ser salvo. Não há outro meio. Não são as boas obras que vão salvar. Não adianta você pregar um evangelho para o lugar e dizer, olha, meu amigo, você agora, você vai fazer missões também comigo, você vai dar oferta, você vai ajudar os pobrezinhos, e aí você vai ser salvo. Não, nós não somos salvos por isso, nós somos salvos pelo arrependimento. E arrependimento, como a gente viu na lição passada, metanoia, é uma mudança de postura. Isso tem que ser levado em conta. Ah, pastor, mas vai ser uma barreira cultural, principalmente para pessoas de outras nações. Lógico que vai ser. Mas Paulo pregava assim. Paulo chegava aos Efésios e diz, arrependei-vos. Aos Gálatas, arrependei-vos. Aos Coríntios, arrependei-vos. Aos Romanos, arrependei-vos. Aos Colossenses, arrependei-vos. Aos Filipenses, arrependei-vos. Onde ele for, ele falava de arrependei-vos. E é necessário isso. E ele diz aqui claramente, o Senhor nos chamou, o objetivo de ser um testemunho. O que é uma testemunha? É alguém que viu algo. Então nós precisamos ter uma experiência com Deus. Uma experiência espiritual. Não é experiência de tempo de cristão, não é aquela experiência de tempo de serviço. Depois de uns 50 anos como crente, eu posso ser um missionário. Não, não é isso que eu estou falando, não é isso que a palavra quer dizer. É ter experiência com Deus. E aí a experiência com Deus vem de várias maneiras, e a gente tem falado isso em todo o trimestre passado, todas as lições aqui. Crente tem que ler este livro, meu amado irmão. A única situação que você não vai ler é se você já não enxerga, né? Mesmo assim, a pessoa cega ainda tem a Bíblia em braille, não é acessível a todos, mas pode acontecer. E a pessoa que não sabe ler, analfabeta. Mesmo assim, a gente sempre recomenda que sempre na família tem alguém que sabe ler. Então peça por um neto, por um filho, leia a Bíblia para você. Mas essas pessoas, tirando essas pessoas, as outras que podem ler a Bíblia Sagrada, devem lê-la todo dia, estudá-la. Oração. Crente tem que viver uma vida de oração. E oração não é terça-feira na igreja, quando temos a oração normal que junta toda. Então não precisa ir na igreja terça-feira, pastor? Não. Você precisa ir na igreja terça-feira
ou Caxias, na minha igreja, Caxias e Nova Campinas é terça e Santa Marta é sexta. Mas seja você que vai assistir esse vídeo, na sua denominação, possa ser outro dia, ou tem uma consagração, ok, vamos a esse trabalho, uma vigília, louvado seja o nome do Senhor. Você tem que ter o trabalho de orar em casa, fechar a porta do teu quarto, falar com o Pai secreto. Jejum, não tem nenhum problema de saúde, jejue, busca a presença, enfim, há várias maneiras de buscar esta comunhão com Deus para poder te capacitar a falar deste Evangelho aos pecadores, eles crerem e se arrependerem. Vamos à conclusão. Temos um grande desafio em missões transculturais, a alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Uma conclusão muito forte. Pastor, só avalia que o senhor mesmo, ou a denominação metodista pentecostal, está fazendo o máximo que poderia em missões? Não, meu irmão, estão muito aquém. Precisamos melhorar. Que seja um despertamento para todos nós. Nós temos uma secretaria de missões, temos algumas situações que houveram, que não vamos falar aqui, que houveram dificuldade, mas hoje nós estamos fazendo missões, colaborando com a Assembleia de Deus do Columbandê, a SEMADEC, que é a sua Secretaria de Missões, enviando uma contribuição mensal. E alguns outros irmãos, outras situações, enfim. Mas isso ainda é muito pouco. E orando, logicamente, orando, a gente ora sempre, não só por esses missionários que nós tratamos agora, mas por outros que também conhecemos, e por outros que não conhecemos, mas que também precisam da nossa oração. Mas ainda é pouco. Há muitas pessoas a serem alcançadas. E que essa palavra alcance muitas e desperte muitas pessoas para isso. Deus possa vos abençoar. E semana que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos ministrando aqui a lição número 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Vamos voltar a transculturais, eu falei para você, lição 2, lição 3, lição 4, depois vamos falar sobre os assuntos muito importantes para nós. Que Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.